descida estrutural e o aterramento estrutural. Olha, ó, aterramento nas fundações. Quando tenho um aterramento em fundação, eu ainda faço um anel, só para garantir, né? Porque às vezes eu não sou contratado para fazer o acompanhamento da execução do SPD, do aterramento estrutural. Então eu já coloco um anel, porque mesmo que se os caras fizerem besteira aqui, pelo menos já tem um anel, né? Já tem uma boa distribuição ali, tá? E aí, ó, eu vou falar aqui, ó, muita gente perguntando aqui, ó, a hora de responder essa dúvida na norma. A NBR 16690 de 2019, né, que fala ali de projetos de instalações fotovoltaicas, ela fala o seguinte, no item 6413, eletrodo de aterramento separado. Ó. Se um eletrodo separado de aterramento for fornecido para o arranjo fotovoltaico, ou seja, vamos dizer que você fez ali, tem ali o projeto de instalação fotovoltaica e foi feito um aterramento só para fotovoltaica, só para ela, um aterramento exclusivo. Esse aterramento deve ser equipotencializado, né, ao terminal principal do aterramento da instalação. Ou seja, eu tenho que equipotencializar o aterramento. O aterramento está embaixo. Então lá embaixo, se caso tenha um aterramento exclusivo para sistema fotovoltaico, eu vou ter que equipotencializar. Ah, mas eu preciso ter um aterramento exclusivo para o sistema fotovoltaico? Depende do caso. Se você já tem ali ele na cobertura do prédio, você já pode utilizar o próprio aterramento do prédio se for um aterramento bom. Entendeu? Então, você pode utilizar, mas no caso de eu ter, por exemplo, plantas, instalações fotovoltaicas que estão no chão ali, né, que estão no pátio, e eu tenho algumas edificações perto, eu tenho um aterramento só para aquela instalação, só para aquela usina, e aquele aterramento tem que estar equipotencializado com os aterramentos próximos, principalmente com a subestação e os outros locais, entendeu? Então, assim, você tem que equipotencializar o aterramento, mas lá em cima, a captação e a estrutura da placa, você tem que fazer o estudo, tá? E pensar se vale a pena ou não, ou se precisa ou não, de acordo com a distância de segurança. Beleza? Vamos seguindo. Bacana, pessoal? Tudo certo? Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal. Vamos colocando aí, tá, pessoal? Olha, o pessoal tá interagindo, bacana. Beleza? Talvez eu não responda tudo sobre MPS, tá? MPS eu preparei para uma próxima aula, porque é muita coisa. MPS, na minha opinião, ó, eu estudo essa norma há um bom tempo, a gente lê IEC, I3E, e assim, a parte de MPS, eu acho que é a parte, eu sinto que é a parte mais difícil da norma, mais difícil de um PDA, é o MPS. É muito complicado você entender e colocar isso em prática. Mas muito do que é complicado, que essa distância de segurança a gente já falou hoje. Tá? Então, você tem que estudar bastante, mas isso vem com o tempo. A gente vai tentar falar aqui o máximo que puder. Beleza aí, pessoal? Deixa eu voltar aqui, beber uma água. Estão gostando aí? Tá tudo certo? Tá tirando as dúvidas, as principais dúvidas de vocês? Tudo bacana? Vamos seguir aí. Tendo isso em vista, a gente vai falar agora sobre medidas de proteção contra surtos de maneira bem simplificada. Bem simplificada. O que acontece, pessoal? Olha só. Lembra que eu falei da distância de separação? Eu tenho meu subsistema de captação e eu tenho as minhas placas. Eu sou obrigado a equipotencializar a minha estrutura do meu sistema em meu BEP. No BEP eu sou obrigado, extremamente obrigado. Só que eu tenho que verificar se há necessidade ou a obrigatoriedade de equipotencializar no subsistema de captação, lá nos meus captores. Será que eu tenho que equipotencializar? Isso a gente viu lá na distância de segurança. A gente viu como que tem que calcular. Nesse caso, ó, o que acontece aqui? Se a gente for trabalhar de maneira rústica, né, essa aqui é ela da Clamper, com relação às DPS, a gente tem que pensar em seguinte forma. Eu tenho que trabalhar DPS para corrente contínua e DPS para corrente alternada, né, porque eu tenho os dois lados. Né? A gente tem um lado da corrente contínua e tem um lado da corrente alternada. Como eu não estou conectado, eu tenho que usar a seguinte forma. Aqui eu tenho que colocar um DPS, a gente vai instalar aqui o DPS classe 2,
para a corrente contínua, certo? Por quê? Porque se eu tenho uma distância de separação adequada, não vai induzir, não há risco de induzir numa descarga algum surto aqui. Por quê? Algum centelhamento. Por quê? Porque eu estou acima da distância de segurança. Então aqui, basicamente, eu preciso de um DPS tipo 2, né, para corrente contínua. E aqui eu vou instalar um DPS tipo 2 também para corrente contínua. Então eu coloco um DPS aqui tipo 2. E aqui eu vou instalar um DPS classe 2, né, o tipo 2 ou classe 2 para corrente alternada. Por quê? Aqui eu já estou no lado da corrente alternada. Tá? Então eu tô protegendo dos surtos aqui no meu inversor. E aqui no meu quadro, lá no meu QGBT, eu também tenho que ter um DPS, mas aqui no meu QGBT eu já vou colocar o DPS classe 1, CA, corrente alternada. Por quê? Porque o meu QGBT está conectado no meu BEP, e o meu BEP está conectado no aterramento, ou seja, se cair um raio aqui, ó, o raio vai fluir, vai vir para o terra e ele pode subir pelo BEP, ou seja, aquela maior frente de onda, né, que é a intensidade maior, vai vir para o BEP e tem que ser filtrada aqui. Por isso que no BEP aqui eu preciso de um DPS tipo 1 de corrente alternada, para filtrar ali uma onda característica da descarga direta. E das descargas indiretas ou dos surtos indiretos, eu vou trabalhar o DPS tipo 2, beleza? Eu estou resumindo, tá, pessoal? E aí tem aqui, ó, a própria norma, né? A própria CLAMP cita isso aqui. Quando eu não tenho equipotencialização entre o subsistema de captação, ou seja, meus captores não estão conectados diretamente na minha placa, tá? Não tem conexão entre eles, mas a minha placa está conectada e equipotencializada ao BEP. Neste caso, né, a gente tem que, ao mesmo que a distância de separação seja mantida entre os módulos e os componentes do SPDA têm uma distância de separação, a descarga atmosférica provocará uma parcela de corrente induzida e pode ser conduzida pela corrente elétrica. Então vai ter uma indução aqui. Neste caso, para uma proteção a mais, tá? O DPS 3, que é esse cara aqui, ó, deve ser classe 1. Então esse DPS que está aqui embaixo é obrigado a ser classe 1. Por quê? Porque vai cair a descarga, vai fluir e essa indução pode subir para a placa ou para o inversor. Então tem que ser filtrado aqui logo no meu quadro principal por um DPS classe 1. Tá? Eu estou falando de proteção não do sistema fotovoltaico, eu estou falando de todo o meu sistema e da relação entre a estrutura e o meu sistema. Existem mais pontos para você verificar aqui com relação à distância e tudo mais. Beleza? E aí tem um segundo caso. Qual que é o segundo caso, pessoal? O segundo caso é esse aqui, ó. Lembra? Vamos dizer, ó, que não está respeitando a distância de segurança. Então a gente veio, ó, e o meu subsistema de captação eu equipotencializei a estrutura. Então está equipotencializado na minha estrutura e também está equipotencializado no meu BEP, até lá embaixo. E aí o que vai mudar nesse caso? Tá? Nessa situação em que há equipotencialização, os condutores de energia, tanto de corrente alternado quanto de corrente contínua, estarão em paralelo. Ou seja, ó, esses caras aqui estarão em paralelo, certo? Tá tudo em paralelo aqui, porque está tudo conectado. Como que está em paralelo, pá? Olha só, vamos pensar. Aqui, ó, eu estou conectado. Então, ó, se eu seguir ó, o caminho, ele vem, ó, e vem conectado e chega até aqui, ó. Pô, em paralelo. Assim como de corrente contínua também. Tá em paralelo. Ou seja, está tudo em paralelo. Estou pensando no caminho da corrente. Sujeitos a receber uma parcela da corrente de descarga. Por exemplo, para uma instalação de SPDA a nível de proteção 3, que é o nosso caso, deve-se utilizar DPS nos cabos de corrente contínua com corrente de impulso mínima de 5 kA e corrente nominal de 8,5 kA. Né? E como os condutores estão em paralelo com os condutores de aterramento, o DPS deve ser classe 1. Ou seja, eu vou ter que acrescentar aqui um DPS classe 1. Tá? É basicamente essa diferença. O que a gente tem que pensar aqui? Para não ficar muito complexo aí. No momento que eu equipotencializo o meu subsistema de captação. Pessoal, quando eu falo subsistema de captação, eu não estou falando aterramento. Aterramento está lá para baixo.
Eu tenho o subsistema de captação, subsistema de descida e o subsistema de aterramento. Tá? Então, muito cuidado, tem que aterrar. Cuidado, equipotencializar. Aterrar e te aterrar lá embaixo. Cuidado com os conceitos. Então, meu subsistema de captação, quando eu conecto, quando eu equipotencializo o meu subsistema de captação à minha estrutura da minha placa, eu tenho que tomar cuidado com o quê? Que agora a minha placa pode receber uma corrente direta proveniente de uma descarga direta, ou seja, ela vai pegar aquele surto maior, entendeu? E por isso eu preciso trabalhar um DPS tipo 1 ali para filtrar esse surto logo lá no início, certo? Quando eu separo, quando essa minha placa, a minha estrutura da minha instalação fotovoltaica está a uma distância maior que a minha distância de segurança, ou seja, eu não estou mais equipotencializando, eu não estou mais conectando o meu subsistema de captação à estrutura da minha placa, nesse caso, eu não me preocupo muito com uma descarga direta, não me preocupo muito com um surto de uma descarga direta. Mas eu tenho que proteger lá embaixo com o meu DPS tipo 1, lá embaixo no barramento. A dica é, bateu a dúvida sobre isso? Leia mais, pessoal, porque isso aqui é realmente complexo, você tem que entender. E outra coisa, fora todo esse conhecimento, você tem que olhar o que o fabricante fala, tá? O fabricante, ele diz algumas coisas, então você tem que olhar isso que o fabricante está falando, tá bom? Deixa eu pular para cá, ó. Existe o que a norma recomenda, existe o que outras normas recomendam, existe o que o fabricante está recomendando, e aí você tem que ter essa ideia. O que você tem que pensar? Não existe um aterramento. Eu vou projetar um aterramento para 5419. E aí depois eu vou projetar um aterramento para 5410. Não existe. O teu aterramento, ele tem que atender todos os critérios de todas as normas envolvidas. Entendeu? Tudo. Então, o teu aterramento ele tem que ser o mais dinâmico possível para atender tudo. Não existe separação de aterramento. Você tem que entender, porque no final você vai ter que equipotencializar. Então, no momento que você equipotencializa, você tem que levar em consideração todos os outros elementos, tá bom? E equipotencialização lá em cima não é simplesmente equipotencializar tudo. A norma, a 5419 fala, qualquer estrutura metálica deve ser equipotencializada, mas qualquer estrutura metálica que vai receber uma descarga direta. A minha placa não vai receber mais. Eu coloquei ela ali para ela não receber mais. Então eu tenho que verificar se o centelhamento vai existir. Tá? E como eu tenho uma placa, eu tenho que tomar cuidado com isso. Tá? Se existe a distância de segurança ou não. Se está menor que a distância de segurança, eu tenho que equipotencializar o subsistema de captação à estrutura da placa lá em cima. E aí eu vou ter que tomar cuidado agora com um surto de um S1, surto de uma descarga direta. E aí eu tenho que trabalhar com DPS tipo 1, que vai cuidar desse surto direto. Entenderam? Tendo isso em mente, a mesma coisa que a gente fala para fotovoltaica, a gente vai falar para uma antena de rádio lá em cima do prédio. A gente vai falar para uma antena da NET, uma antena da TIM, uma antena de qualquer coisa lá em cima do meu prédio, que vai levar a instalação para dentro das casas, porque esse surto vai fluir. Então, se eu simplesmente só equipotencializar e não proteger com DPS, eu estou levando esse surto diretamente para dentro do equipamento do meu cliente. Se eu não tenho DPS tipo 1 ali. E se eu não equipotencializo, ele está dentro ali da minha segurança, da necessidade de equipotencializar, porque a proximidade entre o captor e a estrutura, a antena, a placa fotovoltaica ou qualquer outra coisa, seja menor que a distância de segurança, e eu não equipotencializo, eu posso gerar um centelhamento, um arco, e esse arco também vai induzir uma corrente para dentro. Ou seja, você tem que analisar case a case, caso a caso, para que você não possa entrar num pleonasmo de dizer sempre é isso, sempre aquilo. Não é. A norma, se a norma fosse algo simples, ela teria 80 páginas. Ela tem 300 e poucas páginas de SPDA, 5419. Tem a norma de medições de aterramento, tem a norma de estratificação de solo, tem a norma para aterramento em subestação, tem a norma de curto-circuito, tem a norma ali de fotovoltaica, entendeu? E tem outras normas internacionais que trabalham a proteção contra surtos de maneira mais precisa. Tem a norma de blindagens eletromagnéticas. Então, a ideia aqui é abrir a mente para que você individualize todas as soluções.
Não adianta dizer sempre isso. Às vezes eu falo, tem que equipotencializar, outro fala, mas você tem que também levar o contexto. Tem ali o principal e tem as exceções. Se a gente for falar exceções, a gente fica 3 dias comentando aqui. É que nem no português. O nosso português tem mais exceção do que regra, né? O alemão tem mais exceção do que regra. Então a gente tem que olhar para as exceções. Beleza, pessoal? Então esse seria o resumo aqui, ó. Você tem que fazer um gerenciamento. Ah, preciso colocar SPDA na minha instalação? Não é essa a pergunta. Ah, eu preciso? Não. Você tem que olhar. O que eu tenho que fazer para verificar se é preciso? Eu tenho que fazer um gerenciamento de risco, tá? Principalmente se minha instalação estiver numa edificação. Ou aproveitar um gerenciamento já feito. Eu tenho que verificar se os métodos de proteção de descargas diretas e de proteções contra surtos já estão levando em consideração a presença da minha placa. Eu tenho que verificar se conforme eu modifique ou eu coloque ali naquela placa, ali para proteger aquela placa, cabos, artes, franque, o que for, vai gerar problemas de sombreamento e vai gerar problemas de distância de segurança, centelhamento. Distância de segurança é centelhamento, pensa, centelhamento arco elétrico, tá bom? Não, beleza? E aí eu vou verificar o aterramento. O aterramento da edificação está adequado, então eu preciso aterrar. Eu posso aterrar. Se não tiver, eu vou criar um aterramento melhor para minha instalação fotovoltaica? Vou, mas eu também tenho que pegar esse aterramento que eu criei e equipotencializar ao aterramento já existente, tá? Mas isso você tem que avaliar. A norma recomenda, mas pode ser que o aterramento que exista lá não está adequado, é um aterramento que está circulando altas correntes. Então, se você conectar, você pode prejudicar tudo. Já aconteceu comigo isso em instalações hospitalares, em máquinas de ressonância. Então, a gente acabou deixando separado, né? E colocou ali medidas de proteção contra surtos para fazer uma equipotencialização por DPS, porque isso é uma possibilidade. Beleza? Entenderam aí? Tudo certo, pessoal? Entendido? Vamos para as perguntas. Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Deixa eu só mudar aqui. Espera aí. Deixa eu colocar aqui uma tela bacana aqui para ficar ficar bem aqui. Só o pessoal ficar doido. Deixa eu aumentar aqui. Bora tentar responder algumas perguntas agora. Tô meio sem voz já. Tô sem equipe aqui hoje. Sempre a gente tem uma equipe aqui para me passar as perguntas. Mas vamos lá. Pessoal, enquanto eu vejo algumas perguntas, coloquem aí, vocês gostaram? Entendeu? Eu cheguei ao final da aula, tá? Eu vou agora fazer algumas perguntas. Vocês gostaram? Se gostaram, comentem, curtem. Eu tentei trazer um conteúdo diferenciado para você e mostrar que não é trivial. Nada é trivial. Quando você faz as coisas da maneira correta, você tem que trabalhar. Então, é algo que muita gente esconde o jogo. Eu poderia deixar todo esse conteúdo aqui e lançar um curso lançar um curso e pronto, entendeu? Mas nós vamos manter aqui e deixar aqui, não sei se eu vou deixar livre depois. E tudo esse material vai estar no curso de SPDA, tá, pessoal? Vai ter lá no SPDA, no nosso curso que a gente está melhorando. Quem já é aluno do curso de SPDA vai ganhar atualização sem custo a partir do dia 20 e poucos de julho, 25 de julho, você vai receber a atualização, tá bom? E aí vai ter essa parte de fotovoltaica, vai ter postos de gasolina, então a gente vai buscar case a case para tornar um curso bem completo, tá? Não estou aqui para vender curso, só para dar o recado para quem já tem o curso, e aí dia 15 a gente vai abrir outras vagas lá na nossa jornada. Deixa eu ver algumas dúvidas aqui. Como é que aumenta aqui? Que tá muito pequeno. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Pessoal, o pessoal reclamando que eu demoro para explicar, que eu cometo erro. Pessoal, com certeza, a gente comete erro, tá? Faz parte errar, entendeu? Mas tentem pegar o que eu passei aqui, muitos sabem com certeza,
mas poucos eu tenho certeza que poucos sabem. Isso aí é fato porque é só pesquisar no mercado. Deixa eu ver aqui. Então, às vezes o pessoal é muito crítico aí. É complicado. O pessoal está dando uma aula de graça aqui, top. É assim mesmo. Vou focar em quem gostou. Deixa eu ver. Quem gostou aí, coloca aí que eu vou responder. Os desenhos, encoste. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui alguma dúvida legal. Vamos lá, Marcelo Silva perguntou o seguinte: mais uma norma estrangeira, sendo devida à tradução ou homologação, no Brasil é válida ou pode ser contestado pelos seus critérios? Pensem o seguinte, Marcelo, não é via de regra, mas 99% é assim. A norma é atualizada lá fora, 10 anos depois ela é atualizada aqui. Exemplo, a norma de SPDA foi atualizada em 2010 lá fora, IEC. Em 2015, nós fizemos a atualização para cá. Então, fotovoltaica, quem é bom em fotovoltaica é a Alemanha. Então, se você buscar conhecimentos da Alemanha, né, de fabricantes alemães, por exemplo, a DEM que fabrica DPS, é alemã, né, se não me engano. A gente tem Siemens, e aí você pega essas empresas são as empresas de top de nível. Então, pode ser contestada somente se o que está na norma daqui do Brasil estiver diferente da norma europeia. Mas eu falo por experiência. Nossos clientes que nós atendemos buscam atender as ABNTs, mas também eles querem que a gente atenda as IE6 e as I3E. Né? Sendo que a I3E nem é uma norma, né? Não chega a ser norma. A IEC é normativo, entendeu? Então, às vezes, você tem que, dependendo do nível do cliente que você for pegando, você vai ter que buscar normas. Né? A gente está agora estudando algumas normas relacionadas ao SIGRE, né? Que também tem vários conteúdos em francês. Então, estou tentando traduzir no Google aí alguns conhecimentos. Então, norma estrangeira, tenta verificar só se ela ainda é válida. Se ela ainda é válida no estrangeiro, não tem problema não. Até porque os equipamentos são de lá. Deixa eu ver aqui outra pergunta bacana aqui para vocês. Pessoal, desculpa minha garganta, tá? Faz tempo que eu não... Olha só, David William perguntou o seguinte. Precisa interliga na malha de SPDA existente ou deve ser feita uma malha separada para o sistema fotovoltaico? William, você tem que verificar o seu sistema. Se for um sistema mais simplificado, vamos pensar aí em microgeração. Se for microgeração, utiliza o aterramento da edificação, entendeu? Se tem um aterramento bom, se existe. Se não tem aterramento da edificação, tu vai ter que criar um aterramento, né, tanto para edificação quanto para o fotovoltaico. Mini geração. Microgeração, perdão. Mini geração, você já entra na parte de usina. Então você tem que verificar, entendeu? Aí já é uma análise diferenciada, tá? Usinas é diferente, tá, pessoal? Usina não é isso aqui, não. Usina, multiplica isso aqui por 2 e eleva ao quadrado. Deixa eu ver o que mais aqui. Show. Na malha de captação. Se for malha de captação, só tem que tomar cuidado com os termos. Beleza, pessoal? Deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Pelo meu conhecimento... pessoal, assim, qual DPS eu vou utilizar, qual distância, isso você tem que buscar na norma que trata de projeto de instalações fotovoltaicas, porque ali já uma proteção mais voltadas para esse tipo de instalação, entendeu? E aí eu não sou especialista para falar disso agora desse jeito, você tem que avaliar caso a caso. Então tem casos em que você vai ter que colocar, por exemplo, um DPS tipo 1 de corrente contínua, devido a essa potencialização entre a captação e a estrutura. Outro caso não, só o DPS tipo 1 corrente alternada lá no BEP já estaria protegendo, mas você tem que ter DPS tanto de corrente alternada quanto de corrente contínua sempre, tá? No mínimo ali tipo 2, né? Que é para âmbito mais residencial. O DPS tipo 1 é quando você tem um SPDA. Aí você precisa do DPS tipo 1, que é a descarga direta, né?
Mas isso quem define é do gerenciamento de risco. Primeiro você tem que definir se precisa ou não de SPDA no local. Entendeu? Se, por exemplo, você pega uma casa, e aí na casa lá, vamos dizer que é uma dúvida bacana isso aí. Você tem uma casa, você vai fazer a instalação fotovoltaica de uma casa de 2 andares. Ah, aquela casa vai precisar de SPDA, você tem que fazer o gerenciamento de risco. Se fazendo o gerenciamento de risco daquela casa, você vê que precisa de SPDA, então não tem jeito, você vai ter que colocar SPDA e vai ter que proteger o sistema fotovoltaico. Agora, se você faz o gerenciamento de risco, deixa eu voltar lá no início para mostrar para vocês aí o que eu estou querendo falar. Vamos imaginar que a gente tem essa casa aqui. Tá? Vamos imaginar que vocês estão fazendo o serviço dessa casa. Tá? Vamos fazer aqui a instalação fotovoltaica dessa casa que foi feita. Ah, aqui eu preciso de SPDA, como é que eu faço? Pessoal, essa não é a pergunta. A pergunta é, eu já fiz o gerenciamento de risco? Você faz um gerenciamento de risco dessa casa, tá? E aí, a partir do momento que, se no gerenciamento de risco você vê que há necessidade de ter um SPDA aqui, se somente com DPS não elimina ou não coloca o risco a um nível tolerável, você precisa executar o SPDA, aí sim você vai ter que instalar, entendeu? Só que o que acontece? Você, quando vai fazer a instalação fotovoltaica, talvez quem executou a casa nem ligou para SPDA, então você vai colocar aqui. Então, no momento que você vai instalar esse sistema fotovoltaico em uma residência, você tem que verificar, faz uma análise de risco para ver se há necessidade de, nessa residência, você fazer uma proteção. Ah, mas a residência está aqui. Aí eu coloquei o sistema fotovoltaico. Eu aumentei o risco? O risco de descarga direta não aumentou, porque o risco de descarga direta é relacionado à instalação, a altura dela, da edificação, ao local que ela está, a densidade de descarga atmosférica nessa cidade, nesse local, entendeu? Então, a descarga direta é relacionada a isso. Agora, se você coloca um sistema caro aqui em cima, você pode levar em consideração a perda financeira, em que um raio caindo aqui pode queimar e danificar, e talvez não tenha seguro ou não para isso. Entendeu? Mas só o fato de ter uma placa, um sistema fotovoltaico em cima de uma residência, não quer dizer que só pelo fato de eu colocar ela eu preciso do SPDA. Não, eu tenho que fazer um gerenciamento de risco da residência. Mas se após eu fazer um gerenciamento de risco dessa residência, eu identificar que ela precisaria de um SPDA, aí sim eu iria ter que avaliar a relação entre o SPDA e o meu sistema, minhas placas fotovoltaicas, tá, pessoal? Então, tudo passa por um gerenciamento de risco, mas via de regra. Cara, uma instalação desse porte aqui, ó, cara, dificilmente isso aqui não vai precisar de um SPDA. Dificilmente. Aqui eu vou precisar. Então, aqui, só de olhar a gente já sabe que tem que fazer uma alteração. Mas, claro, não é de olhar que a gente faz serviço. É de cálculo e definição. Então, você tem que fazer um gerenciamento de risco segundo a 5419 de 2015. Beleza? Então, tá aí, ó. A gente tem essa dúvida aí. Já vi muita gente perguntando isso daí pra mim. Deixa eu ver o que mais, pessoal. Está pra estourar aqui. Já bateu quanto tempo de live aí? Quase 2 horas de live. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Com relação à distância mínima. Beleza, pessoal? Eu vou me ater aqui às dúvidas sobre fotovoltaica, senão a gente vai passar um bom tempo aqui. A Diane Dias perguntou: não entendi muito bem a distância de segurança. Ela deveria ser referente às descidas? Não, você tem que verificar nas descidas se você está avaliando uma janela, um guarda-corpo, aí você verifica com relação à descida, viu, Diane? Mas, por exemplo, se você está avaliando a cobertura do prédio, você vai verificar a distância do ponto mais próximo da estrutura, né? Vamos estar passando um cabo, você pega a distância do cabo, ponto mais próximo, ou de um captor para o ponto ali da estrutura, que você quer verificar se tem distância adequada ou não.
E desse ponto que você pediu como referência até o próximo nó. O que seria o nó? A junção de outra malha, ou a interceptação de várias malhas, ou o ponto em que há uma descida. Então você vê essa distância até o nó. Tá? É de um ponto até o nó subsequente. Tá? Então lá em cima, na lateral, na descida, aí você faz a verificação da descida. Porque você vai ver, por exemplo, isso aqui é útil para você ver distância de segurança de janelas, de guarda-corpo, entendeu? E aí até nisso você verifica, eu preciso aqui potencializar todos os guarda-corpos, vai depender também, entendeu? Você pode também levar esse critério, tá? Então até nisso você tem que tomar cuidado. Deixa eu ver aqui. Beleza, pessoal. Deixa eu ver mais alguma dúvida aqui com relação... Olha só, Jefferson Oliveira Rebouças. E quando o surto de tensão vem da linha de distribuição e entra na instalação, qual o tipo de DPS? Nesse caso, Jefferson, o DPS tipo 1, ele também já vai fazer essa proteção, viu? E aí é ideal você ter uma coordenação para ficar mais seguro possível. Eu coloco um DPS tipo 1 no meu QGBT, né, na minha entrada de rede, e o DPS tipo 2 em todos os quadros de distribuição. E, quiçá, um DPS tipo 3 em algum equipamento específico. Mas aí você pode utilizar, em vez do DPS tipo 3, um no break, um filtro, entendeu? Filtro de linha ou algo do tipo que te garanta ali uma proteção de surto para tipo 3. Coordenação de DPS. A gente vai marcar uma live falando só sobre MPS, tá, pessoal? É um mundo, MPS é muito mais complexo, então aqui eu tentei me ater somente ao que fala sobre fotovoltaico, mas cada item, cada coisa que a gente coloca, cada instalação que a gente coloca dentro de uma edificação, um laboratório, um data center, sei lá, uma central de CFTV, tudo isso eu tenho que avaliar individualmente. E aí nesse ponto eu crio as zonas. Lembra do gerenciamento de risco? A gente tem a edificação, zona 1 total, e eu vou criar nesses pontos importantes as zonas internas. Então para cada cômodo eu crio uma zona? Não. Para cada local importante você cria uma zona. Se você criar para cada cômodo uma zona, você vai superdimensionar sem necessidade, tá? Balança, né? Proteção e custo-benefício. Você não pode exagerar numa proteção sem necessidade, senão você vai ali aumentar o seu custo.